Queridos, eu acredito que uma grande parte das pessoas tem acompanhado pela rede social a polêmica, né, da fala do bispo Samuel, né, com relação ao hino lá da Suede Silva, né, Reacende a Chama. E a gente vê muita gente falando, né, pastores usando isso até em cima do púlpito. Mas o que está me chamando a atenção nessa situação, né, é que é o seguinte: o bispo, eu assisti quando ele falou sobre o assunto. Na verdade, ele exagerou. Ele errou mesmo no que ele falou. Isso aí é indubitável. Jamais eu vou endossar uma coisa que, na minha concepção, ele errou na fala dele. Ou seja, ele foi infeliz. Mas é assim, a Bíblia diz que quem não tropeça em palavra é varão perfeito. Ele é um ser humano como outro qualquer. Está sujeito ao erro. O problema não está nisso aí. O problema que está acontecendo é o que nós estamos vendo nas redes sociais. As pessoas, você tem todo o direito de criticar o que ele falou, né? A crítica faz parte da nossa democracia, do nosso dia a dia, né? A crítica, dependendo da forma que você expõe ela, você até ajuda a pessoa, né, a refletir, a analisar a sua atitude. Mas o problema que está acontecendo é que as pessoas, muitas pessoas que estão se posicionando nas redes sociais, elas não estão somente criticando aquilo que o bispo falou, a forma que ele falou, né? Se ele está certo, se está errado. Não, não se trata disso. As pessoas estão simplesmente execrando a vida do bispo. Tem gente chamando de demônio, filho do diabo, anticristo, isso e aquilo, e tanta coisa. Escuta, espera aí. Isso aí não vem de Deus, não. Você está criticando ele por uma coisa e você está sendo pior do que o que ele falou. Porque você queira ou não queira, ele é um homem de Deus. Você queira ou não queira, ele é um escolhido de Deus. Então nós devemos respeitá-lo, independente do acontecido. Até porque, querido, se você for analisar, você assistiu o vídeo da cantora? Quando ela se manifestou? Eu assisti. A própria cantora, como poderia dizer aqui, a própria ofendida, eu não vi em nenhum momento ela falando mal do bispo. Eu não vi em nenhum momento ela amaldiçoando o bispo. Eu não vi em nenhum momento ela se levantando dessa forma que estão fazendo. As pessoas que fazem isso estão sendo usadas pelo diabo. Isso é falta de temor de Deus. Cuidado. Ele errou? Errou. Mas quem não erra? Falou uma coisa que não devia falar? Falou. Mas quem nunca falou uma besteira na vida? Agora, por causa disso, nós vamos esquecer todo o seu trabalho passado, toda a sua vida ministerial, tudo o que ele já fez pela igreja e tem feito. E vamos agora execrar ele, matar ele. Não, porque não presta, porque é isso, porque é aquilo. Não, senhores. E aí? Como é que fica a Bíblia? Para que você carrega uma Bíblia debaixo do braço? Eu tenho visto isso ultimamente, assim, eu fico indignado porque, pouco tempo atrás tentaram execrar o pastor Zé Wellington por causa de um busto que foi colocado na nova sede do Belém. Já tentaram execrar o pastor Silas Malafaia por causa de suas opiniões polêmicas. Já tentaram execrar o pastor R.R. Soares, né? E é assim, as pessoas não têm mais temor em abrir a boca para amaldiçoar, para falar mal, Não, você tem todo o direito de discordar, você tem todo o direito de criticar, mas tudo dentro do seu limite.
Se você é crente, é cidadão dos céus, se você realmente está amparado na Bíblia, que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, que nós temos a natureza divina, então você tem que analisar isso, querido, que pastor não é catado de gaveta, não é puxado na gaveta. Não, a Bíblia diz que é Deus quem dá pastor para a igreja. E se é Deus quem dá pastor para a igreja, é Deus quem cuida, é Deus quem trata com eles. Nós não temos o direito de se levantar e amaldiçoar e falar aquilo que nós achamos que, não, porque é o anticristo, isso é do diabo, isso nunca foi crente, porque é o idólatra, porque é o bezerro de ouro, como a turma está fazendo. Não. Respeite. Isso eu não estou falando só do bispo Samuel, não. Estou falando do seu pastor da congregação, do seu pastor setorial, do seu pastor presidente, independente do lugar que você esteja. Ah, pastor, mas esse pastor aqui é... Ei, meu filho, se você é crente, se você crê em Deus, se você tem uma Bíblia que você observa e é praticante da mesma, dobra o teu joelho, faz o que Jesus falou, vai falar com o teu pai secreto, apresenta ele na sua oração. Você já fez isso? Mas não abra a sua boca para amaldiçoar um homem de Deus. Isso é perigoso. Você queira ou não, ele é o homem que Deus escolheu para conduzir o seu rebanho na Assembleia de Deus do Brás. Se ele fez, está fazendo alguma coisa errada, isso é um problema dele com Deus. O nosso trabalho como membros, como ovelhas, como servos de Deus, é orar por eles. Então, pelo amor de Deus, as pessoas estão com uma facilidade tão grande de levantar-se contra pastores, né? Eu fiquei indignado quando se levantaram contra o pastor José Wellington por causa do busto. Ele tem culpa? Não temos. E outra, o único que, na minha concepção, o único que tem por objetivo de tirar vantagem em amaldiçoar, em denigrir o nome de pastor, é Satanás, o nosso adversário. E se você entra por esse caminho, você acha que você está sendo instrumento de Deus? Não, você está sendo instrumento do diabo. Porque o diabo que tem esse objetivo, ele sabe que se ele destruir o espigão da casa, ele derruba a casa inteira. Um membro, quando acontece alguma coisa, não dá tanta repercussão. Agora, acontece alguma coisa com o dono da casa para você ver, o mordomo da casa, para você ver, desestrutura tudo. E esse é o objetivo do nosso adversário. Ele está atacando a liderança da igreja de todas as formas. Estou falando de liderança no sentido geral, não estou advogando para o bispo. Não, ele errou. Mas quem não erra? Quem nunca errou na vida? Quem nunca falou uma besteira na vida? Agora, não é por isso que nós vamos execrar e amaldiçoar e falar mal de um homem de Deus, esquecendo tudo que ele já fez. Quer dizer que o que ele fez foi tudo inútil. Eu vou pegar só nesse erro. Eu lembro-me de um pastor amigo meu que passou por uma situação dessa. Eu me levantei na época e disse: ei, onde está a misericórdia? Quando a Bíblia diz misericórdia eu quero e não sacrifício, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A pessoa rala, se mata, é perseguido, faz tanta coisa na obra de Deus, e quando ele está, né, é o caso lá de, né, vamos fazer uma exemplificação aqui, o Moisés lá com os amalequitas, né? A mão está levantada e o povo está prevalecendo. Oh, Moisés é um cara legal e tal. Mas a mão dele cansou e ele foi obrigado a baixar a mão. Não porque ele queria, simplesmente. O objetivo dele é ganhar a batalha, mas a mão cansou. Tem coisa que foge ao nosso limite. Aí ele abaixava a mão, os amalequitas prevaleciam. O que aconteceu? Os seus auxiliares viram e falaram: ah, tá vendo aí, ó, esse tribuloso. Não aguenta nem ficar com a mão levantada. Por causa dele, ó, tá morrendo os nossos soldados. Não, não foi isso não. Eles poderiam ter feito isso. Se fosse hoje, alguns desses daí fariam isso.
investiriam contra Moisés para matar ele, para jogar em cima dele, que estavam perdendo por causa... Não. Peraí, aonde está o problema? Essa foi a visão deles. Aonde está o problema? E quando eles perceberam que o problema estava ali, que quando Moisés abaixava a mão, os amalequitas prevaleciam, eles tomaram a decisão. O problema nosso é que nós estamos focados no problema e não estamos focados na solução. Vocês só estão olhando para o erro. Será que alguém já teve coragem de chegar e sentar, bispo? Não é melhor reconsiderar? Não é melhor... Olha, é assim, assim... Será que... Não, pastor, você é louco falar com um homem daquele? Não, querido. Normal. Eu teria coragem de falar com o meu pastor. Eu teria, tenho problema nenhum com isso. Eu vejo pessoas que têm um medão de falar com o pastor, ou então falar alguma coisa com o pastor. Ai, porque é o pastor. Não, ele é o pastor. Se eu não tiver liberdade para conversar com o meu pastor, se eu não tiver liberdade para dar minha opinião, ou pedir uma opinião, falar alguma coisa com o meu pastor, então, meu filho, ou eu não sirvo para ser ovelha, ou ele não serve para ser meu pastor. Não. Mas eu acredito que ninguém ainda teve coragem de fazer isso ainda, de chegar e sentar, pastor. Olha, é assim, assim, assim. Eu acho que o senhor exagerou, pastor. Não custa. Mas não, as pessoas correm para a rede social para, de alguma forma, tentar destruir a vida do homem de Deus. Ah, agora nós pegamos ele. Mas eu louvo e glorifico a Deus que Deus ainda tem Arão e Ur nessa terra. Que estão dispostos a sentar e falar, senta aqui, pastor. Senta na pedra aqui. Vamos ver onde está o problema. Segura aqui, Arão, segura aqui, Ur. Vamos sustentar a mão desse homem. A obra não vai parar, não. Os amalequitas não vão prevalecer, não. A vitória é nossa. Foi Deus que nos escolheu. Foi Deus que nos tirou do Egito. Foi Deus que nos prometeu uma terra. E lá nós vamos chegar. Esse é o objetivo. E mantiveram a mão do homem de Deus levantada. Até que o povo de Deus prevaleceu. Esse é o caminho da igreja, esse é o caminho dos auxiliares, esse é o caminho dos obreiros auxiliares, esse é o caminho do membro, aquele que está em Cristo. E não ir na rede social, atacar pastor, porque você está dando munição para Satanás. Atacar a igreja, atacar o ministério. E se você é a igreja, você também está sendo atacado. Ou seja, você está trabalhando contra você mesmo. A não ser que você não seja mais igreja, aí não me considero mais igreja, não estou nem aí com nada. Aí é outra coisa. Mas se você é igreja, meu filho, e você está fazendo isso, você está fazendo contra você mesmo. Que Deus nos ajude. Guarde isso no teu coração. Viu? Guarde isso no teu coração. Não deixa a raiz de amargura tomar conta do teu coração, não, porque a Bíblia diz que por ela muitos se contaminam. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te peço. Senhor, guarda os nossos pastores. Guarda as nossas lideranças. Pois eles estão debaixo, Senhor, de um grande ataque infernal. Mas eu creio que a tua mão poderosa, o Senhor que os levantou, o Senhor é poderoso para sustentá-lo, para dar-lhes vitória, Senhor, para que eles possam marchar triunfante, conduzindo o rebanho que o Senhor lhes confiou, até o grande dia da volta do seu Filho amado Jesus Cristo, quando contigo estaremos, Senhor, e diremos todos juntos, graças a Deus, que nos deu vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço em Cristo Jesus, fiquem com Deus, amém.